Ah, ok, então. Só um segundo, que eu estou compartilhando. Hum. Bom, então, na nossa sala temática aqui da contabilidade gerencial, eu serei a mediadora da sessão. Nós teremos a primeira apresentação do artigo Desvendando o papel dos controles informais na inovação de processos verdes, evidências em agentegs brasileiros, com autores Anderson Beth Frare e Ilse Maria Belo. Anderson, a palavra é sua. Obrigado, Daiane. Vocês veem perfeitamente os slides? Sim. Ótimo. Então, iniciando a apresentação do artigo, foi desenvolvido aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, onde sou doutorando, e a professora Ilse é minha orientadora. Então, iniciando um pouco pela introdução, os controles informais de pessoal e cultural são cada vez mais realçados nas organizações contemporâneas, inclusive em startups. Quando falamos em controles informais, especialmente de pessoal e cultural, basicamente é a seguinte lógica. De pessoal são controles voltados para seleção, treinamento, capacitação dos membros, e cultural, então, que se concentram em compartilhar a missão, a visão, os valores com os membros da organização. E quando a gente fala em startups aqui, falamos de organizações em busca de um modelo de negócio escalável e repetível. Basicamente, essa é a essência desse tipo de organização. Nesse contexto de empresas inovadoras, startups, tem-se especialmente startups do agronegócio, que podem ser denominados como agtechs, que atuam fundamentalmente com novas tecnologias e promovem inovações que são voltadas ao agronegócio. Então, inovações, novas transformações aplicadas à agricultura e ao agronegócio. Elas possuem responsabilidades ambientais e recebem demandas para alinhar a atenção ao meio ambiente com as atividades de inovação. Então, basicamente, o foco delas, o alvo, é produzir alguma inovação, seja de processos, produtos, enfim, vários tipos de inovação que podem ser realizados com isso, e elas precisam alinhar essa questão ambiental nas suas rotinas, seus processos, procedimentos que elas aplicam para promover a inovação. E apesar das evidências de sistemas de controle gerencial em outputs sustentáveis de inovação, em startups não temos resultados conclusivos. Basicamente, a literatura de startup que aborda sistemas de controle gerencial começou nos anos 2000 e muito se pesquisou sobre a adoção dos sistemas de controle, então quais fatores levam à adoção, enquanto que os efeitos da adoção são mais negligenciados, tem menos literatura sobre isso. E especificamente no contexto verde, então, muito mais limitado. Normalmente se fala de startups no contexto geral, contemplando vários segmentos, mas focando em um segmento específico, como o caso da Agitex também, é algo mais limitado. Então, considerando os efeitos dos controles informais em outputs sustentáveis, nesse caso a gente explora especialmente a aprendizagem, a criatividade e a inovação de processos verdes. Então, levando tudo isso em conta, o objetivo do estudo é analisar o papel do controle informal, da ecoaprendizagem avançada e da criatividade verde na inovação de processos verdes e agitex, considerando os possíveis efeitos moderadores do dinamismo da tecnologia verde. A ecoaprendizagem avançada, então, no contexto de que a organização esteja ciente das mudanças climáticas, das melhores técnicas de remanufatura, reciclagem, para evitar toxicidades e tudo mais. A questão da criatividade verde é quando você tem ideias úteis, aplicáveis para a organização e se baseia em novas tecnologias ou que promova inovações verdes futuramente. E a inovação em processos verdes em si é o fato quando a inovação ela foi gerada e basicamente consiste em reduzir consumo de energia, consumo de água, consumo de combustíveis, economizar, prevenir a poluição, a questão de reciclar, reutilizar materiais e gerar menos toxicidade no ambiente. Então, em síntese, assim, uma produção mais limpa, digamos. E o dinamismo da tecnologia verde, nesse contexto, seria a incerteza ambiental que se tem em relação a novas tecnologias que vão surgindo no ambiente e que a startup precisa absorver isso para produzir inovações e disrupções em cima disso. Também temos que existe a necessidade de mais evidências sobre controles informais. Normalmente, os estudos se concentram principalmente em controles formais nas organizações, controles que visam resultados, ações e tudo mais. Então, é uma demanda que existe na literatura. E também especialmente em startups, que são organizações com uma dinâmica um pouco diferente, como a gente já viu um pouco sobre isso. E além disso, o agronegócio brasileiro representa cerca de 25% do PIB nacional. Basicamente, aí um quarto do PIB se concentra nesse segmento.
e o que parece ser oportuno para explorar como as startups desse segmento elas conseguem chegar na inovação, promover a inovação. Ademais, essas agtechs apresentam um significante crescimento econômico. Quando a gente fala de startups, aqui no contexto brasileiro, os autores de Peralta e outros trazem que as agtechs acabam se destacando pela representatividade do segmento na economia e assim conseguem promover inovações substanciais. E também existem potenciais contribuições para a literatura e para a prática, como a gente vai estar vendo mais adiante. Na revisão de literatura e hipóteses, basicamente a gente trabalhou com 6 subseções. Na primeira, nós vimos aí os controles formais e inovação de processos verdes, então como os controles informais podem apoiar isso, podem comentar isso. De forma similar, na segunda e terceira subseção, a gente viu como os controles informais podem promover essa ecoaprendizagem avançada e a criatividade verde. Na subseção 2.4, então, como a ecoaprendizagem avançada pode levar à inovação de processos verdes. No 2.5, como a criatividade verde leva à inovação de processos verdes. E no 2.6, a gente tentou analisar a literatura que traz um pouco sobre o dinamismo e tecnologia verde. Especialmente quando existe esse dinamismo, a tendência, conforme a literatura nos aponta, é que as organizações precisam de mais aprendizagem e de mais criatividade para promover a inovação. Então, são duas formas de absorver essa incerteza, esse dinamismo que existe e transformar, converter ele em inovação verde. Resumindo um pouco tudo isso, temos um modelo conceitual da pesquisa. A ideia aqui se resume em 7 hipóteses. A primeira, então, que os controles informais influenciam positivamente a inovação de processos verdes. A segunda e a terceira é que os controles informais influenciam tanto a ecoaprendizagem avançada como a criatividade verde. H4 e H5 se concentram na ideia de que a ecoaprendizagem avançada e a criatividade verde levam à inovação de processos verdes. E como a gente discutiu o efeito moderador do dinamismo da tecnologia verde em H6A e H6B. Então, a expectativa aí para todas as relações é que se tenha um efeito positivo. Na moderação, especialmente quando se tem um alto dinamismo, que haja maior necessidade de ecoaprendizagem e de criatividade para promover inovação. Adicionalmente, aí tem duas variáveis de controle que foram inseridas no modelo. A primeira é o tempo no mercado, então quantos anos a startup ela já está atuando no segmento, e funding, então se a startup teve algum financiamento externo. A literatura aponta que quanto maior tempo de mercado, a empresa tem mais chances de se desenvolver, de ter maturidade para promover a inovação, e quando se recebe financiamento externo, em tese, se tem mais recurso para conseguir produzir, adaptar, criar algo novo. Quanto à metodologia, basicamente, a gente trabalhou com survey, que foi aplicado via LinkedIn, e com agtechs do ecossistema brasileiro. Inicialmente foram constatados 326 agtechs, no qual se fez o contato com um gestor ou um fundador para cada uma dessas startups, e 82 acabaram participando da pesquisa, o que representa aproximadamente 25% aí da população. Em relação às variáveis da pesquisa, todos os construtos e os itens foram adaptados à literatura anterior. Todos os construtos são multi-itens e são mensurados em escala Likert de 5 pontos. A ponderação delas varia um pouco conforme cada construto em si. E quanto à técnica de análise dos dados, basicamente utilizamos duas técnicas. A primeira, que de certa forma mais comum nas pesquisas similares, que é a modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais, PLS-100. E a segunda, que vem de forma complementar e que alguns estudos recentes estão trazendo, que é a análise qualitativa comparativa fuzzy set, FSQCA. Enquanto que a primeira traz uma abordagem mais simétrica, a segunda tenta complementar isso com uma abordagem mais assimétrica. Entrando um pouco na análise dos dados já, basicamente no PLS nós temos dois momentos principais. O primeiro é o modelo de mensuração, onde nós atestamos a consistência interna, a validade discriminante e convergente. Dessa forma, prosseguimos para o modelo estrutural. No modelo estrutural, então, houve o teste de hipóteses, que foram previamente estipulados na revisão da literatura, e basicamente aceitamos todas as hipóteses, com exceção de H6B, que não pode ser suportado. Em relação às variáveis de controle funding em tempo do mercado, basicamente vimos que não são determinantes da inovação de processos verdes. Também indicadores de qualidade, como o R quadrado e o Q2, eles indicaram que o modelo tem uma certa qualidade quanto à sua acurácia e relevância.
A segunda técnica, a EPS-QCA, basicamente tem 3 momentos principais. O primeiro, então, seria a calibração das variáveis. Nós coletamos com escala Likert e as demais, como as variáveis de controle são variáveis binárias. Então, diante disso, precisa fazer uma calibração para transformar em uma escala fuzzy, que consiste de 0 a 1. E após essa calibração, então, são 2 procedimentos que devem ser adotados. O primeiro são as condições necessárias e o segundo, a análise de condições suficientes. As condições necessárias se assume como uma boa prática da fuzzy, só que talvez não seja o maior foco da pesquisa. Então, prosseguindo para as condições suficientes, que é o foco da nossa análise complementar, basicamente é a seguinte lógica. Para quem não está habituado com essa técnica, Fish, 2011, um autor seminal que trabalha com isso, ele nos indica uma representação gráfica. Mais ou menos é o seguinte: quando uma condição precisa estar presente para se chegar no resultado, então a representação gráfica é por um círculo preto. Quando tal condição precisa estar ausente para chegar a um resultado, então um círculo branco com um X ou um círculo branco apenas. E quando não se representa na cédula nenhum círculo, então a ideia é que a condição seja indiferente. Tanto faz que ela seja presente ou ausente para chegar a determinado resultado. Ainda, Fish nos explica que quando uma condição é essencial, conforme a técnica nos mostra, então nós representamos com um círculo maior. E quando ela é periférica, complementar, precisa estar presente e ausente, mas de forma não tão importante, então representamos com um círculo menor. Então, basicamente, a ideia é que, para alcançar auto-inovação de processos verdes, temos 2 soluções possíveis que as startups podem utilizar para isso. A primeira, que contempla a maior parte da população, ou melhor, da amostra que foi contemplada, ela nos explica que, para as startups que percebem indiferença do dinamismo da tecnologia verde, então tanto faz se tiver ou não tiver, elas precisam essencialmente de controles informais e essencialmente de criatividade verde, enquanto que a ecoaprendizagem avançada é algo complementar. E na segunda solução, quando as startups percebem ausência do dinamismo da tecnologia verde, então elas precisam ter essencialmente controles informais e de forma complementar a ecoaprendizagem avançada. E a criatividade verde é indiferente, tanto faz. Então, basicamente, a ideia é que para as startups que percebem essa ausência de dinamismo, elas não são dependentes da criatividade. Contudo, essa solução ela contempla menos startups, aproximadamente 8,6%, que é conforme a cobertura bruta, enquanto que a solução 1 contempla a maior parte, que é 76,8% das startups da amostra. Os critérios de qualidade aqui, consistência e cobertura se mostram adequados conforme a técnica. Então, quanto às considerações finais, inicialmente temos as conclusões, que conclui-se pelos potenciais benefícios dos controles informais em outputs sustentáveis, especialmente na inovação de processos verdes. Como a gente viu também, os controles informais eles promovem tanto a criatividade como a aprendizagem, e tudo isso resulta em inovação dos processos verdes. Também, conforme a nossa abordagem assimétrica da fuzzy, 2 soluções causais levam à auto-inovação de processos verdes, nas quais o controle informal é essencial e a ecoaprendizagem avançada é complementar. Então, como a gente viu nas 2 soluções, o controle informal está presente em ambas, de forma essencial, e a ecoaprendizagem também está presente em ambas soluções para levar à auto-inovação de processos verdes, só que, contudo, ela é complementar. Algumas implicações para a literatura, principalmente nessa interface de controles gerenciais com textos verdes e de inovação. Por outro lado, as implicações para a prática gerencial, a prática nas organizações. Então, se tem insights para os autores envolvidos, seja para os fundadores, seja para os gestores, para quem são os provedores de financiamento e todos que são envolvidos nesse ecossistema. Também se tem algumas limitações e recomendações que são apontadas, especialmente a amostra ser de um único país, contemplar exclusivamente Agitex, e daí surgem novas oportunidades de pesquisa. Aqui as principais referências que nós utilizamos ao longo dessa apresentação. Nossos contatos, muito obrigado. Parabéns, Anderson, pela apresentação, pelo trabalho. Gostaria de abrir primeiramente para o pessoal que está assistindo, se alguém tem algum comentário, alguma sugestão ao trabalho do Anderson.
Bom, então eu vou fazer algumas considerações, Anderson. O pessoal que está assistindo aqui na sala, fique à vontade, pode me interromper a qualquer momento, o Anderson também. A proposta é realizarmos aí como uma conversa aí sobre o artigo, né? E parabéns a você, a professora Ilse, pelo desafio aí, foram vários desafios novos nessa pesquisa, né? Um tema totalmente atual aí, inovador. Gostei muito de realizar a leitura do artigo. Um dos desafios maiores aí, que você até destacou na apresentação, foi a utilização dessa abordagem nova, comparativa, da abordagem FUSE, né? Parabéns aí pela escolha, ela é bastante utilizada internacionalmente, mas no Brasil ela tem sido inserida há pouco tempo, conforme você comentou. Algo que me chamou bastante atenção ao fazer a leitura do trabalho de vocês é o destaque que vocês deram para a prática auxílio aos gestores que o trabalho de vocês traz. Então, vocês fizeram um momento aí de destaque, a contribuição, já lá na introdução, e nas considerações finais, eu achei muito fantástico as implicações que vocês destacaram para a literatura e principalmente as implicações que o trabalho tem na prática profissional. Acho que isso é algo bastante positivo aí do trabalho de vocês, trazer essa enfática da pesquisa com um olhar prático, auxílio a esses gestores que participam aí da pesquisa e que podem aí trabalhar dentro desta linha. O cuidado e o detalhamento que vocês tiveram com a questão da consistência, da validade, tanto do modelo estrutural quanto da análise comparativa FUSE. O que eu fiquei com uma dúvida, é uma curiosidade, vocês chegaram a usar um software específico para trazer essa abordagem FUSE, ou isso foi incorporado dentro do software da equações estruturais, porque o software da equações estruturais vocês deixaram bem claro no trabalho, mas a lógica FUSE, vocês não trouxeram isso algo novo, é uma ferramenta nova que ele traz? Isso, Dan, é um software à parte. Na verdade, existem vários softwares para fazer essa técnica já. O mais utilizado que a gente vê na literatura se chama FSQCA 3, versão 3, né? Ele é desenvolvido por um pesquisador de sociologia norte-americano. Ele trabalha basicamente desde 2007, 2008 com isso. Então, é um software já que tem várias versões que foram sendo utilizadas. E o principal autor aí que desenvolve, contribui para ele, se chama Ragin, Charles Ragin. E basicamente esse software então ele é diferente dos demais que a gente vem trabalhando, mas ele permite essa calibração, permite análise de condições necessárias suficientes, que é o principal para essa técnica. Ah, bacana. Então, aí, como uma sugestão para melhoria do artigo, na intenção de vocês fazerem uma publicação futura num periódico, trazer essa informação na metodologia quando vocês falam da técnica. Outro item aí, mais no sentido de colaborar na construção do trabalho, quando vocês falam da tabela 2, em que vocês trazem ali já as variáveis de controle, que é quando vocês trazem lá a validade, toda aquela parte de validade, o EVA, da equações estruturais, as variáveis de controles ali, elas aparecem com valores negativos. E só nas conclusões é que vocês vão enfatizar elas, né? Justamente destacar aí que elas não trouxeram aí um diferencial na análise, como vocês esperavam. Talvez trazer essas informações já ali na sequência dessa análise também ajudaria o leitor, né? Claro que a gente entende que para o artigo, no evento, tem toda uma limitação de página, a escolha do que manter como prioridade ou não, tudo isso pesa nas escolhas, né? E uma curiosidade, qual foi a motivação da escolha do tema? Então, no artigo, vocês destacaram lá da literatura, das leituras, mas, assim, pensando agora como pesquisador, como você chegou nesse tema? Basicamente, startups é um tema que me chama muita atenção. Desde o mestrado eu venho trabalhando com isso, trabalhando na dissertação, agora na tese também. E vim trabalhando já com vários segmentos, várias propriedades que existem dentro de startups. Eu já trabalhei com fintechs, com startups específicas da finança. E no começo aí do ano passado a gente acabou se reunindo no grupo de pesquisa e vimos algumas oportunidades em relação ao agronegócio, por ser um segmento que está em alta aqui no Brasil. E quando começou a pandemia também é um dos poucos segmentos que continua aumentando, crescendo aí. Então, diante disso, a gente pensou em explorar essas startups que são basicamente esse setor, no caso a Agitex. E diante disso também encontramos oportunidades na literatura, que foram sendo expostas no artigo, como explorar a inovação de processos verdes em contraponto à inovação de produtos, que normalmente é o mais clássico, assim, que é mais utilizado. E existem algumas chamadas para isso. Também nos concentramos em procurar alguns meios para chegar nessa inovação, como a criatividade e a aprendizagem, e chegamos nisso. Basicamente foi essa a motivação principal.
Ó, bacana, Anderson. Parabéns novamente aí pela apresentação, pelo artigo. Gostei muito de realizar a leitura dele. Sugiro aí que você encaminhe ele para um periódico aí o mais rápido possível, para que as pessoas tenham acesso. Volto a enfatizar, pessoal que está assistindo aí, se tiver algum comentário, alguma colocação, pode me interromper, pode ficar à vontade para participar. E, bom, temos aí alguns minutos, então, Anderson, vou aproveitar aí para continuar o nosso bate-papo, né? E essa experiência com a lógica, com a análise comparativa fuzzy? Porque eu não sei se tem diferença ou não, porque existe muito trabalho que trabalha com o tema lógica fuzzy, principalmente nas pesquisas aí com um olhar bem mais qualitativo, né, do que quantitativo, como é o caso das equações estruturais. Vocês sentiram aí muita dificuldade em trabalhar com essa abordagem? É uma abordagem que exige uma, uma lógica em si diferente, né? Por exemplo, na análise que a gente costuma utilizar o PLS, ou técnicas baseadas em regressão, a gente trabalha muito com a lógica de suficiência. O que precisa para chegar em tal resultado? É significante ou não é? Aqui a gente trabalha com uma lógica de necessidade antes e depois de suficiência, então ela acaba indo um pouco além. E enquanto que nas técnicas de regressão, normalmente a gente trabalha com abordagens lineares, aqui é uma abordagem não linear, então também é um pouco diferente nessa questão. E quanto a esse fuzzy, set qualitativo comparativo análise, fuzzy, eu costumo dizer que é só no nome, né? A lógica fuzzy que a gente vê em outros estudos, normalmente é uma abordagem bem diferente. Aqui o principal é a análise qualitativa comparativa, que surgiu lá na sociologia na década de 60 e 70, e essa abordagem pode ser trabalhada de vários jeitos, né? Então, depende da calibração que você for fazer, e aí você utiliza fuzzy, né? Eu poderia utilizar uma técnica que se chama CRISP-7, qualitativo comparativo análise, que basicamente seria só variáveis binárias. Então, eu tenho se a empresa recebeu financiamento ou não, se ela tem mais de 5 anos no mercado, se tem menos. Então, se fossem apenas variáveis binárias, assim, seria uma outra lógica, não seria apenas não seria fuzzy, no caso. A fuzzy é quando você tem mais valores na escala, e a gente quer converter isso para algum valor que pode estar entre 0 e 1, né? Então, 0,01, 0,50, enfim, valores quebrados entre 0 e 1. E diante disso, então, uma das principais dificuldades é talvez que não se tenha uma literatura nacional tão forte sobre isso ainda, não se pesquisa tanto no Brasil. Eu comecei a estudar um pouco sobre isso no mestrado ainda, e não apliquei em artigos no mestrado, comecei a aplicar agora no doutorado, mas é uma técnica que permite um olhar a mais, assim, né? A gente consegue ver quais condições são necessárias em contraponto ao PLS e também quais combinações de condições que podem levar a um determinado resultado. Por exemplo, aqui a gente explorou em específico quais as condições que levam a uma alta inovação de processos verdes, mas a gente também poderia explorar quais condições levam à ausência dessa alta inovação, então levam a baixa inovação, que seria um contraponto a isso. E é uma técnica que está se mostrando pertinente nos estudos de empreendedorismo e inovação. Em controle gerencial começou em 2016 com o Bedford, ele um dos autores principais de controle gerencial, né? Ele vem trazendo muitas contribuições legais. E ele começou em 2016, tem um artigo na UES publicado com isso. E depois não tiveram muitos estudos. Agora em 2020 começaram a sair alguns de sistemas de controle gerencial em startups. E basicamente é uma técnica que, para o contexto de startups, a inovação está sendo bem utilizada, bem aplicada. Assim. Então a gente acabou seguindo essa onda também. Nossa, e foi muito bacana que ela traz a proximidade em levar os resultados aos gestores, né? Então, acho que uma facilidade dela, que eu vejo como uma aplicação prática nas pesquisas de gerencial, é justamente isso. Você consegue olhar nos resultados e entender uma aplicação prática da pesquisa. Muito bacana, parabéns aí pela combinação aí das duas técnicas. Muito obrigado. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. Não? Bom, Anderson, então, agradeço a sua participação no Congresso USP. Parabéns pela pesquisa. Agradeço pelas contribuições. E qualquer dúvida aí, fico à disposição, posso encaminhar também o material aí com algumas sugestões, sem problema algum. Ótimo, obrigado. Não por nada. Olá, Rodolfo, bom dia. Você será aí o nosso próximo apresentador, isso? Bom dia, olá. Estou com uns probleminhas de conexão, tentando saná-los. Bom dia, desculpa mais uma vez o atraso,
devido à conexão também, tive um probleminha para entrar, mas serei o próximo a apresentar. Vou compartilhar aqui o material, pode ser? Isso, Rodolfo, pode ser sim. Já vamos testar aí se está tudo funcionando. Ok, só um minutinho. Estou mudo. Eu estou querendo compartilhar, perdão, Dayana e Anderson, os Sim. demais participantes da sala. Estou querendo compartilhar, não estou conseguindo, não sei se é a minha conexão que não está deixando. Ele começa a girar assim e para. Eu não sei se é a conexão. Deixa eu tentar mais uma vez. Logo hoje está péssima a minha conexão aqui, meu Deus. Rodolfo, pode ficar tranquilo que ontem eu participei de uma sessão que esse problema também aconteceu e nós conseguimos resolver. Pode ficar. Meu Deus. Vamos sim, se Deus quiser. Sim. Vamos lá, caso você não consiga compartilhar por aí, tem um espacinho aqui embaixo para enviar arquivo. A gente pode tentar esse recurso também, pelo chat. Acho que esse é o que vai dar certo. Vou tentar só mais uma vez aqui para eu ver. Isso. Está aparecendo para vocês? Ainda não. Meu Deus. A minha tela está travada para vocês ou está normal? Para mim está travada. Para mim tá normal. Tá normal aqui também. Será que se Conseguimos eu te sair, ver e te ouvir. será que se eu sair e voltar melhor, hein? Meu Deus. Você quer tentar encaminhar o arquivo ou encaminhar também no meu e-mail? E aí eu coloquei o e-mail aqui, a gente pode auxiliar você na apresentação. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, Daiane. Vou caminhar por aí, porque é complicado por aqui. Para você tá travada a tela ou só não está conseguindo compartilhar? Para mim tá travado, eu tô me vendo travado. Tá me vendo falando normal? A mim... Normal. Mas se você também quiser reiniciar e entrar novamente, fica a seu critério. Assim nós estamos te vendo normal. E Meu Deus. ouvindo. Acho que agora vai. Vamos lá, se Deus quiser. Não tô achando nem mais um compartilhar aqui. Peraí. Share screen, agora vai. Ai, meu Deus. Tudo acontece.
Acho que agora foi, minha gente. Agora sim. Isso, agora compartilhou. Graças a Deus. Então, vamos Então, lá, Rodolfo. Você tem aí 15 minutos para apresentar o trabalho, correto? Depois abriremos aí 15 minutos para o debate. O Rodolfo é autor do trabalho Uma Análise à Luz da Teoria da Legitimidade acerca das informações contidas nos relatórios de sustentabilidade. Ótima apresentação para você, Rodolfo. obrigado. Bom dia mais uma vez, pessoal. O título do meu trabalho é Uma Análise à Luz da Teoria da Legitimidade acerca das informações contidas nos relatórios de sustentabilidade. Meu nome é Rodolfo Martins dos Santos, eu sou mestrando pela Universidade Federal da Paraíba, mestrando em Ciências Contábeis. Bom, então, nos últimos anos, houve um crescimento no debate acerca das questões sociais e ambientais, seja isso no ambiente dos negócios, acadêmico, ou na sociedade em si, onde cada vez mais as empresas sentem-se pressionadas a oferecer relatórios que evidenciam que suas operações podem ter impactado no meio social e ambiental. Além disso, a divulgação de informações corporativas ligadas ao social e ambiental também pode ser vista como uma forma da entidade dialogar com seus stakeholders que valorizam a realização da responsabilidade social corporativa. Essa responsabilidade social corporativa, por sua vez, pode ser compreendida como uma medida por meio da qual as empresas elas passam a assumir responsabilidades econômicas, legais, éticas, sociais e discricionárias em relação aos seus stakeholders, podendo ainda ser utilizada como instrumento de marketing, buscando mostrar um posicionamento diferenciado para seus consumidores. Corroborando com isso, né, Machado e Hússia afirmam que as empresas utilizam determinados procedimentos de disclosure com a finalidade de alcançar a legitimidade social, como também com o intuito de melhorar sua imagem, seja legitimando-se em seu meio, buscando gerenciar seus stakeholders e assim atrair novos investidores e até ganhar prêmios pela divulgação. E diante da visibilidade, ou melhor, e entre os setores que mais provocam impactos e desgastes ambientais devido às suas atividades, está o setor de petróleo, gás e combustíveis, né? E diante da visibilidade e destaque na economia, as empresas deste setor realizam o disclosure voluntário, com a finalidade de aumentar sua credibilidade e alavancar seu valor de mercado. Tendo em vista que o Brasil possui uma produção expressiva nesse setor, sendo considerado, inclusive, autossuficiente quanto à sua produção de petróleo e gás natural, e possuindo a empresa Petrobras como a maior produtora nacional de petróleo. Bom, dessa maneira, temos como um problema dessa pesquisa, né, à luz da teoria da legitimidade, houve alguma evolução nas informações contidas nos relatórios de sustentabilidade da Petrobras, a fim de prestar uma melhor informação para seus stakeholders, e havendo alguma evolução, o que isso pode trazer de contribuição para seus stakeholders, né? Com o objetivo geral, esse trabalho teve de investigar a luz da teoria da legitimidade, se houve alguma evolução nas informações contidas nos relatórios de sustentabilidade da Petrobras, e com objetivos específicos, buscou-se observar as informações disponibilizadas pela Petrobras nos seus relatórios de sustentabilidade dos últimos 5 anos, criar categorias para melhor analisar as informações dos relatórios e comparar as informações das categorias entre os anos analisados. A justificativa, entre as justificativas, né, para realizar esse estudo, provém da necessidade de compreender, através dos conceitos oriundos da teoria da legitimidade, as possíveis contribuições que tais informações de caráter social e ambiental podem trazer para seus stakeholders. Bom, no referencial desse trabalho, referencial teórico, foi trabalhado sobre a teoria da legitimidade, sobre o disclosure ambiental e também foi falado sobre os relatórios de sustentabilidade. Como metodologia, esse trabalho, né, ele, quanto aos objetivos, ele se caracteriza como um trabalho exploratório descritivo. Ele possui, ou melhor, ele é exploratório descritivo, pois a partir da descrição das informações dos relatórios de sustentabilidade serão observados com base no que diz a teoria da legitimidade se ocorreu alguma evolução nessas informações disponibilizadas a seus stakeholders. Quanto à sua abordagem, ele pode ser classificado como um estudo qualitativo, pela necessidade de se observar com mais profundidade as informações contidas nos relatórios, e esse trabalho ainda pode ser denominado como documental, né, pois serão avaliados os relatórios de sustentabilidade da empresa Petrobras, sendo esta a amostra do estudo, e o recorte temporal que será analisado é constituído pelos últimos 5 anos dos relatórios que foram publicados pela instituição,
sendo este entre os anos de 2015 e 2019, e tais relatórios estão disponíveis gratuitamente no site da referida empresa. Como técnica de análise das informações, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, e pois através dessa técnica buscou-se extrair informações para em seguida enquadrá-las em categorias e assim ser possível fazer uma melhor interpretação dos textos dos relatórios de sustentabilidade. Bom, em relação à codificação utilizada, né, foi baseada na estrutura conceitual proposta no trabalho de Hoover et al. 2008, pois esse trabalho foi constituído a partir de estudos e da análise de diversos trabalhos nacionais e internacionais relacionados ao assunto. Essa estrutura também foi escolhida justamente por dividir as categorias, justamente por dividir as informações ambientais em categorias, sendo assim possível fazer uma análise mais detalhada das informações dos relatórios, né? Então, nesse quadro 1, né, eles estão dispostos as 8 categorias da estrutura conceitual, né? A primeira é políticas ambientais, sistemas de gerenciamento ambiental, impactos dos produtos e processos no meio ambiente, energia, informações financeiras ambientais, educação, pesquisa e treinamento, mercado de crédito e carbono e outras informações ambientais, né? Só em linhas gerais, a categoria de políticas ambientais, né, vai constar sobre a declaração das políticas, práticas e ações atuais e futuras, né, estabelecidas pela empresa. Na categoria Sistema de Gerenciamento Ambiental, versa sobre certificações ambientais que a empresa pode ter adquirido ao longo desses 5 anos, né, também o relatório das auditorias. Na categoria Impactos dos produtos e processos no meio ambiente, observado, né, sobre os desperdícios, resíduos, processos de acondicionamento, reciclagem, tudo isso que ele é divulgado pelo próprio relatório da Petrobras. Na categoria energia, vai falar sobre a conservação e a utilização mais eficiente nas operações, utilização de materiais desperdiçados, aumento da eficiência energética. Na categoria informações financeiras ambientais, fala sobre os investimentos, custos, despesas, passivos, provisões e práticas de itens ambientais. Na categoria educação, pesquisa e treinamento, ele vai falar sobre educação e o treinamento ambiental internamente ou na comunidade, que é feito pela Petrobras, foi feito nesses últimos 5 anos. Na categoria mercado de crédito e carbono, fala sobre os projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo e os créditos de carbono, né, e a emissão de gases de efeito estufa, como também suas certificações de possíveis reduções desses gases. E na 8ª categoria, outras categorias de informações ambientais, são menções sobre a sustentabilidade, gerenciamento de florestas, conservação da biodiversidade, relacionamento com seus stakeholders. Bom, a partir da leitura dos relatórios, as informações que neles constavam foram enquadradas nas categorias dessa estrutura conceitual, para assim ser possível realizar uma análise mais profunda e organizada dessas informações em comparação aos relatórios que foram divulgados pela Petrobras nesses últimos 5 anos, conforme mencionado na amostra. Bom, inicialmente foram observados a estrutura e a disposição das informações de maneira geral e pôde ser constatado a existência em comum em todos os relatórios do período estudado, além de mensagens institucionais da diretoria e informações sobre impactos consolidados causados no meio ambiente pelas operações da empresa, a estrutura de governança, ações e contribuições para a sociedade, a gestão de pessoas, gestão dos recursos e ações ambientais. Pode ser visto nesses tópicos dito como tópicos em comum, né, é que a profundidade e quantidade de informações nele contidas ao longo dos anos foi aumentando. Por exemplo, sobre a responsabilidade social, no ano de 2015, no mesmo tópico eram apresentadas informações sobre resultados e contribuições para a sociedade. Em contribuição com esse mesmo tópico, em 2019, que mudou a nomenclatura, nesse caso, teve um título específico chamado de responsabilidade social, onde houve, digamos, um aumento dessa percepção da importância da responsabilidade social da empresa perante a sociedade. Como também houve uma evolução nas categorias 2, né, que vai sobre sistemas de gerenciamento ambiental, e também na categoria 3, ou melhor, evoluções significativas, né, também no 3, que versa sobre impactos dos produtos e processos no meio ambiente, e também na categoria ambiental, né. Então, e tudo isso porque houve uma evolução significativa no aumento de auditoria, se comparado o ano de 2015 com o ano de 2019, né.
além das realizadas pelos auditores independentes com foco no aspecto financeiro, né? No ano de 2019, por exemplo, houveram 101 auditorias ambientais, compreendendo 162 instalações, sendo 133 na área de exploração e produção. Então, com a auditoria, isso confere o maior grau de confiabilidade aos usuários da informação, como também pode contribuir para atrair novos investidores, pois os mesmos, né, a partir disso, vão acreditar, né, vão ter mais, acreditar com mais veemência no que está escrito nos relatórios. Com relação aos danos causados ao meio ambiente, os relatórios de todos os anos possuem um quadro com diversos indicadores relacionados ao meio ambiente, segurança, saúde, contribuições para a sociedade, entre outros. Entretanto, um aspecto muito positivo, né, desses indicadores que aparece nesse quadro aqui, que está travando para mim passar aqui o slide, mas, enfim, nesse quadro aí, um ponto muito positivo é a sua transparência, né, onde algumas situações, em comparação com os anteriores, o quadro de indicadores chega a evidenciar aspectos negativos que muitas empresas poderiam esconder, mas a Petrobras divulga como pode ser visto na imagem, né? Então, é engraçado porque no indicador que analisa os vazamentos de óleo e derivados, como fala aí, nesse primeiro indicador aí, ó, que nesse quadro aí, esse quadro ele existe, né, desde 2015 nos relatórios da Petrobras. O que vai mudar é que o detalhamento dessas informações, porque aqui tem os valores, tem os dados numéricos, né, e também no relatório ele vai explicando como isso ocorreu. Então, de 2015 a 2019, esse quadro ele continua com essa transparência, porque a Petrobras ele poderia não evidenciar isso, já que são dados negativos, e também, ao longo dos anos, eles vão explicando, claro, nada justifica essas situações, mas ele tem digamos, a hombridade e a transparência de divulgar isso para os seus stakeholders. Ele poderia não divulgar, né? Então, no indicador que analisa os vazamentos de óleo e derivados, houve um aumento na ocorrência de vazamentos nos anos evidenciados. A gente pode perceber aí, houve um aumento desses vazamentos. E mesmo assim, essa informação negativa foi divulgada, né? Então, de acordo com a lógica da teoria da legitimidade, tal informação poderia quebrar o contrato social da empresa com a sociedade. Entretanto, como uma forma de compensar tal fato negativo, essa informação ainda foi divulgada. Como também, no indicador que vai sobre a educação, né, também houve uma mudança positiva, pois os relatórios anteriores a 2019, principalmente no de 2015, não se falava muito sobre educação ambiental, nem internamente, nem para a sociedade no entorno. E passando ao ponto que, no ano de 2019, os colaboradores receberam treinamentos e informações sobre esse aspecto, não restringindo apenas a quem trabalha diretamente na área, né? Uma pessoa que trabalha específica na área ambiental, mas com a finalidade justamente de transmitir uma educação para que seus colaboradores tenham um novo olhar para a sociedade. Todos os setores que envolviam a Petrobras, eles foram, digamos, educados nesse aspecto e treinados na educação ambiental. Isso mostra que a empresa não só se preocupa com os aspectos ambientais, mas também busca fazer com que outras pessoas tenham essa preocupação, é realmente fomentar essa educação ambiental nos seus colaboradores. Então, isso denota, como resultado dessa pesquisa, que houve sim a evolução das informações contidas nos relatórios divulgados pela Petrobras, né, comparado os anos de 2015 a 2019, e dessa maneira eu concluo minha apresentação. Eu peço perdão pelos problemas da conexão, e também está no slide aqui, a minha imagem está travada, mas vocês falam que estou escutando, então eu estou continuando falando. Então, dessa maneira eu concluo minha apresentação e agradeço pela atenção. Obrigado. Obrigada, Rodolfo. Os slides, pode ficar tranquilo que os slides apareceram normalmente conforme você estava falando, tá? Foi excelente aí a sua apresentação. Obrigado, parabéns. Obrigado. Bom, agora passamos aí para a nossa parte de debate, bate-papo aí sobre o artigo, né? Que gostaria de abrir aí aos participantes da sala, se alguém tem algum comentário, alguma sugestão, alguma contribuição a realizar ao trabalho do Rodolfo. Bom, voltou agora, Rodolfo. Obrigada aí por retirar o compartilhamento.
Bom, então eu vou fazer alguns comentários, Rodolfo. O pessoal que está assistindo aqui na sala, fique à vontade, pode me interromper a qualquer momento, Rodolfo também. Então vamos lá. Parabéns pelo trabalho, Rodolfo. A escolha aí sobre uma abordagem qualitativa, análise de conteúdo, é algo muito bacana, né? A serviço aí na nossa área, algo que tem crescido bastante aí a nível nacional nos últimos anos nas pesquisas, e isso é muito legal. Algo que me chamou a atenção aí nessa sua escolha da análise de conteúdo seria uma contribuição, uma sugestão aí para melhorar o artigo para uma eventual publicação em periódico futuro. Então, minha fala vai ser nesse sentido, tá, Rodolfo? Talvez fazer uma chamada lá na metodologia sobre os autores principais de análise de conteúdo. Eu sei que você citou uma pesquisa que é a qual você se baseou para trazer as categorias e subcategorias, mas a gente não pode esquecer da Bardan ou do Franco, ou seja, trazer esses autores aí que disseminaram a técnica, né? Até mesmo o passo a passo de como você trabalhou essa análise de conteúdo. Ou seja, você já chegou numa subcategoria de uma pesquisa prévia, e como que se deu esse detalhamento aí na sua pesquisa? Então, claro, quando falamos de um artigo num evento, a gente entende que tem toda uma limitação de página, que temos que fazer muitas escolhas na hora de trazer o material para o leitor, né? Tudo isso conta nessas nossas tomadas de decisões. Mas talvez disseminar um pouquinho para o leitor, como que você fez isso com esse material? Você já tinha a subcategoria, você usou algum software, você fez uma análise de leitura prévia, em que você identificou alguns elementos, depois você passou por uma outra leitura mais detalhada. Como que você chegou aí quando você montou a sua análise de categorização? Bom, isso foi a parte, como você falou, da leitura prévia. Eu não usei nenhum software, que eu acho que se eu usasse um software, ficaria até algo mais detalhado. Seria um plus nessa pesquisa, algo até que poderia melhorar nessa pesquisa, seria isso que você falou desse software, poderia realmente até trazer outros resultados mais aprofundados, mas foi mais pela leitura mesmo. Eu realmente meti a cara, peguei os relatórios de 5 anos, fui lendo, fui separando por categorias, informações nele contidas, fui fazendo comparações. Mas realmente, eu acho que se eu usasse um software, eu poderia extrair mais informações para a gente poder fazer uma análise mais detalhada de resultado, né? Mas foi isso daí. Bacana, obrigada pelos esclarecimentos, Rodolfo, legal. E outro item, assim, como leitora do artigo, né, lá nos resultados, você apresentou ali os principais resultados, mas com certeza, quando a gente fala em análise de conteúdo, pensando nas suas categorias, talvez trazer um quadro, voltar naquele quadro da categoria e trazer para o leitor por ano, o que realmente aconteceu em cada uma das categorias, entende? Claro, a gente fazendo a leitura do seu trabalho, a gente consegue compreender, mas talvez um quadro consiga trazer essa frequência que aparece, qual foi mais evidência em 2015, depois qual que foi maior em 2016, e aí chegar naquelas mais recorrentes, que é o que você destaca nos seus resultados. Não, realmente, isso que você abordou eu achei bem interessante, porque até para fazer comparação, se for um quadro por ano, fica, por mais que eu tenha explicado, né, nos resultados lá no artigo, né, que tendo em vista a limitação de página, eu tentei descrever o máximo para ficar claro para o leitor, mas se fosse um quadro até poderia ficar mais visível, né, aos olhos, assim, o que aumentou, o que diminuiu, realmente pode ficar melhor assim mesmo. Eu vou, sim, considerar esse seu ponderamento. Isso eu acho que casa com esse quadro que você mostrou, que você retirou do próprio relatório deles. Então, tem um item específico que eles destacam esse comparativo, e aqueles que eles não destacam, você construir esse comparativo. Acho que fica bem bacana aí como uma contribuição para a pesquisa. Algo assim que eu também senti um pouquinho de falta foi a conversa com artigos, com pesquisas anteriores, seja esse autor, o Hover, e outros autores de 2008, que qual você trouxe as categorizações, né, na discussão dos seus resultados. Então, ou seja, toda análise você desenvolveu, está apresentada, mas o que isso traz como uma contribuição, seja para a literatura, uma discussão com pesquisas anteriores? Quando a gente fala em Petrobras, nós temos aí N pesquisas que retratem ela. Claro, não diretamente ao seu tema, às suas escolhas, mas alguma contribuição dessas pesquisas para o seu trabalho. Acho que isso enriqueceria muito aí os seus resultados. Não, com certeza, sim. Isso que você falou, assim, eu fiquei muito preocupado em relação à numeração de páginas, né, quando fui submeter o trabalho, mas realmente, vendo por esse aspecto, eu poderia dar uma diminuída no referencial e colocar esse ponto, né, porque realmente vai enriquecer mais para o leitor, né, e para dar, digamos, uma abordagem mais profunda sobre o assunto, tanto porque a Petrobras tem inúmeros artigos que falam, né, tanto sobre a parte ambiental como pela Petrobras, e também digamos, essa diversidade de opiniões e de visões
vai ser melhor para o leitor do trabalho, sim. Obrigado pela contribuição. Imagina, Rodolfo. A proposta aqui é a gente trazer possibilidades, né? Algo que pode contribuir também para o seu trabalho é trazer essa vertente prática. Ou seja, lá nas suas considerações finais, nas suas conclusões, quais são as contribuições que essa pesquisa tem? Seja para a Petrobras em si, seja para outras gestores, outras pessoas aí que estão numa linha de frente que possam utilizar a sua pesquisa, não apenas com esse olhar nosso da academia, mas também com a perspectiva prática. Ela traz muitos benefícios aí, principalmente para as empresas desse setor, né, que você pode estar destacando nas suas considerações finais. E, com isso, trazer as principais limitações que você teve na pesquisa, sugestões de pesquisas futuras, isso enriquece consideravelmente aí os seus resultados. Então, seriam aí sugestões aí para você trabalhar aí numa versão, né, do artigo pensando num periódico. E algo, assim, que eu fiquei muito curiosa lá na introdução, inclusive você colocou no seu primeiro slide, foi a responsabilidade social corporativa. Aí eu fiquei com uma dúvida. Ela surge na sua pesquisa depois que ela aparece no relatório da Petrobras, ou você tinha intenção de trabalhar responsabilidade social corporativa no seu artigo? Bom, na verdade, eu tinha essa intenção de trabalhar ela, até porque, assim, quando a gente fala do relatório da Petrobras, se alguém aqui já viu algum, né, ou já deve ter visto, ele é uma bomba de informações que fala de tudo, né, uma diversidade de informações que, assim, pega muitos aspectos da responsabilidade social corporativa, né? Então, assim, eu tive essa intenção inicial, mas vendo agora, assim, eu vi que, eu acho que não ficou tão claro, né, assim, né, ficou algo meio que por deixar a desejar, né? Tanto que eu comecei a pincelar sobre, mas eu poderia ter adentrado mais, né, ao longo do trabalho. Ou trazer dentro do próprio referencial teórico uma discussão sobre a responsabilidade social corporativa, já que ela é bastante evidenciada no relatório de sustentabilidade, até mesmo pela própria empresa. Porque daí a expectativa que eu tinha é que, ao ler o referencial teórico, eu ia encontrar material específico, né, de responsabilidade social corporativa. E aí a sua ênfase foi mais na teoria da legitimidade, nos relatórios de sustentabilidade. Eu acho que são as escolhas que nós fazemos. Mas talvez trazer esse link ali, já que ela aparece na introdução e volta a aparecer nos resultados, considerações finais, talvez trazer ela para discutir, que ela vai enriquecer o seu trabalho, com certeza. Tá certo. Obrigado pela contribuição. Por nada, pessoal, eu falo muito, então se alguém quiser interromper, participar, vocês podem ficar à vontade. Não, mas foi muito bom, agradeço. Realmente foram tópicos assim que eu fiquei meio inseguro, eu vou abordar ou não, mas tendo esse olhar de fora, digamos, meio que confirmou aquilo que eu poderia ter complementado no trabalho. Eu agradeço pelas contribuições, Daiane. Não imagina, Rodolfo. E aproveitando aí, lá no último parágrafo, quando você fala da teoria da legitimidade, você apresenta, se eu não me engano, 3 ou 4 classificações. Talvez apresentar essas classificações de uma outra forma no parágrafo, porque para o leitor a dúvida é: existem 2, existem 3 ou existem 4? Dá um destaque. Tem uma classificação que ela é moral, tem a classificação ética, moral, não vou me lembrar delas agora todas, mas talvez dá uma melhorada ali no sentido de mostrar, olha, são 4, então quais são as 4? Acho que isso ganha valor aí no seu trabalho, principalmente quando você fala em teoria da legitimação, isso? Legitimidade, isso. E se ela vai ser classificada, e por que a escolha desse autor e não outros autores? Porque eu entendi que ela tem aí várias classificações, dependendo do autor que nós seguimos, você teria uma linha de pensamento diferente, né? E talvez trazer essa justificativa do porquê a escolha desse caminho. Mas parabéns pela pesquisa, Rodolfo, muito bacana. Muito sucesso aí para você nessa pesquisa, ao Anderson também, que foi o nosso autor aí do primeiro trabalho, muito sucesso para vocês nessa trajetória acadêmica. Bom, eu não tive a oportunidade no início de me apresentar, né, com todas essas questões tecnológicas aí. Eu sou professora na Universidade Estadual de Londrina, sou doutora pela USP no programa de Contabilidade e Controladoria na área de gerencial, trabalho com resiliência organizacional e controle gerencial. Fico aí à disposição de vocês, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre as pesquisas, fiquem muito à vontade. Deixei meu e-mail ali no chat, fico à disposição. Eu que agradeço, assim, eu agradeço pela disponibilidade, né, por ler o trabalho, pelas contribuições, e peço mais uma vez desculpa pela questão da internet, porque ela estava boazinha de manhã, e na hora do trabalho que começou a empancar, mas deu certo. Não, pode ficar tranquilo, Rodolfo, que não foi só com você, não. Nós também entramos aqui no último minuto. Também
também agradeço pelas contribuições, acho que foi uma ótima sessão. Discutimos artigos aí, temática verde, temática da teoria da legitimidade e tudo mais. Eu acho que é uma grande contribuição para a gente conhecer um pouco mais sobre cada assunto. Eu tenho a agradecer por hoje. Obrigada. Obrigada ao pessoal do apoio ao Congresso também, que esteve presente aqui conosco e nos auxiliou aí nesses momentos aí com a tecnologia. Obrigada.